Há uma certa curiosidade e ansiedade quando se pensa no que o futuro nos reserva. Muita gente gosta de tentar adivinhar o futuro e por isso os serviços de videntes, cartomantes, são mais procurados por clientes que pagam caro para prever o destino. Em todo o mundo, esta tentativa de antecipação do amanhã leva pessoas a dar o que têm e o que não têm, para assim poder saber com exatidão como será o futuro. A bola de cristal, o gato preto, as cartas, o contacto entre vidente e o cliente, tudo um cenário idílico como se de um filme se tratasse. A verdade é que a procura deste tipo de serviço tem aumentado com o desgaste das relações matrimoniais, com o fracasso no campo empresarial, tudo justifica a antecipação de novos cenários. Em muitas cidades do mundo, são milhares de propostas de pessoas que oferecem este tipo de serviços. Nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Nova Iorque, com o crescimento deste tipo de serviços foram criadas leis para evitar o crescente interesse pelo oculto. Há uma lei do Estado de Nova Iorque que proíbe qualquer pessoa de ler o futuro, prever o destino ou a mudança dele em troca de dinheiro. A punição prevista é uma multa de $500 e até 3 meses de prisão. Mas mesmo havendo um desconforto em revelar uma ida ao médium, ou ao vidente, ou até mesmo ao cartomante, ainda existem muitas pessoas que procuram este tipo de serviço. Mas por que motivo as pessoas procuram o oculto? A pessoa muito aflita de uma doença grave ou só isso. Mas eu suponho que seja porque a pessoa está meio desesperada. Para mim, acho que é para fazer mal a alguém. É o que eu penso. Eu não acredito em videntes nem em bruxos. Uma pessoa para ir em videntes ou em bruxos, acho que é parvoíce. Seja por desespero, para fazer mal aos outros ou por ganância, tudo parece valer. Um meio pouco inteligente de chegar mais rápido ao futuro para quem só pensa no amanhã e não consegue lidar com o presente. Infelizmente, muitos são aqueles que têm acreditado ou buscado ajuda em lugares como esses. E por isso têm sido decepcionados. Aliás, a maioria dessas pessoas que foram decepcionadas nos bruxos, nos videntes, nos cartomantes, na astrologia e tantas outras coisas como macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, magia branca, magia negra, a maioria dessas pessoas hoje encontram-se desacreditadas. O que isso quer dizer? Não acreditam que podem superar os seus problemas. E isso pelas tantas tentativas falhadas. Mas saiba que se você não resolveu o problema pelo qual você foi nesses lugares, é porque você buscou no lugar errado. Você buscou, através da maldade, destruir a maldade. Você buscou nas trevas destruir as trevas. E o mal não pode destruir o mal. Só o bem pode vencer, superar e ultrapassar qualquer maldade. Hoje, sexta-feira, no Centro de Ajuda, nós realizamos um trabalho forte, é um trabalho de descarrego, tirar a carga negativa, é um trabalho de limpeza do corpo. Fechar o que está aberto para as forças negativas, levando você a dar passos firmes na direção da felicidade. Nós já vamos falar sobre isso. Agora nós vamos ao interior do Cenáculo do Porto. É bem perto de onde eu me encontro, onde a Natália tem nomes de pessoas que ligaram ao amigo 24 horas pedindo ajuda. E além disso, Natália, hoje vais nos ensinar alguns erros que, infelizmente, algumas pessoas cometem ao chegar no Centro de Ajuda. Bom dia! Olá, muito bom dia! Hoje eu me encontro aqui no Cenáculo do Porto. E nesse momento eu gostava de ressaltar para você que irá vir ao Centro de Ajuda pela primeira vez alguns erros que muitas pessoas cometem, mas eu vou lhe ensinar para você não cometer os mesmos. Que o primeiro é de você não ir embora sem antes falar com o pastor, ou com a esposa, ou com um obreiro, que são pessoas devidamente preparadas para lhe dar orientação, para tirar suas dúvidas. Então, é importante que você que irá vir a primeira vez ao Centro de Ajuda, você não saia por essas portas sem antes falar com um deles, porque a partir do momento que você tira as suas dúvidas, você se torna uma pessoa livre. Então,
esse é o meu recado para você. Agora, nesse momento, eu gostava de ler alguns nomes de pessoas que já contactaram a nossa linha Amigo 24 Horas. E se você quer fazer o mesmo, você pode fazer pelo 21-836-8008. A Gabriela de Lisboa, ela pede ajuda em oração porque está com problemas no negócio. E, para agravar, tem um familiar doente com um tumor na cabeça. A Leonor de Carcavelos pede oração porque se encontra desempregada e está a passar por muitas dificuldades. E a Arminda, da Costa da Caparica, encontrou um trabalho de bruxaria e a partir desse dia tudo começou a dar errado. E ela tem muitos problemas, tem enfrentado muitos problemas econômicos e não sabe por onde começar a resolvê-los. Então é vocês mesmos que nós convidamos para vir ao Centro de Ajuda. Nós não estamos aqui a convidar pessoas que estão bem financeiramente, que já são felizes no casamento, que é impossível todas as pessoas serem realizadas em todos os aspectos. Mas nós estamos convidando exatamente você, que está a passar por problema econômico, sentimental, na saúde, não importa qual seja o seu problema. Por causa que o Centro de Ajuda é exatamente para resolver o seu problema, para lhe trazer a solução. Então, procure o Centro de Ajuda mais perto de si e com certeza a solução vai chegar nas suas mãos. Urgentemente, você deve buscar o Centro de Ajuda mais próximo da sua casa para acabar com essa maldade que você tem vivido. Eu me encontro na rua Egas Muniz, número 485, é onde está situado o Cenáculo do Porto, onde hoje, sexta-feira, vamos realizar esse trabalho de limpeza do corpo, mais precisamente ao coração. Eu quero ir agora ao Cenáculo de Gaia, onde o Etevaldo já está preparado com o seu convidado, o Filipe. Por favor, Etevaldo, o momento é seu. Bom dia. Olá a todos, nós estamos aqui no interior do Cenáculo de Gaia. E vamos conversar hoje com o Filipe, ele que teve em uma situação muito complicada na sua fase da adolescência, e ele vai nos relatar com detalhes aquilo que ele passou. Mas Filipe, com rápidas palavras, como era o Filipe antes de chegar ao Centro de Ajuda? Eu, na realidade, já andava no Centro de Ajuda, porque desde criança os meus pais me trouxeram, só que mais tarde, na minha adolescência, vinha manifestar um problema de nervosismo. Esse nervosismo não me deixava ter atenção nas aulas, não me deixava ter paz interior, não me deixava ter sossego. Tinha problemas depois em casa, com os meus pais, e cheguei a estar várias vezes até no hospital com recaídas por causa desse nervosismo. Vamos fazer o seguinte, Filipe. Daqui a pouquinho você vai nos contar com detalhes aquilo que você viveu durante essa fase de adolescência. Daqui a pouquinho nós voltamos então para que possamos conhecer a história do Filipe antes e a história do Filipe depois. Já voltaremos a Gaia para conhecer com mais detalhes o exemplo, o caso verídico do Filipe. Mas por agora, nós vamos conhecer a Lucília, essa senhora que foi a videntes, procurou ajuda, procurou uma solução para os seus problemas, mas cada dia piorava. Ela teve, num dos seus momentos de vida, uma situação muito triste com a sua filha. Vamos acompanhar o caso verídico da Lucília e saber o que aconteceu um dia com a sua filha. Eu chamo Lucília Silva, moro na Maia e eu desde que me conheço, desde muito novinha, eu tive hoje sei que era uma perturbação, mas na ocasião não sabia, porque acordei de madrugada, assim, sem mais nada, e fui ao quarto dos meus pais, eles estavam lá, só que eu não os vi. Abri a porta e andei na rua, em camisa de dormir, na madrugada. Entretanto, andei bastante tempo, batia nas portas de pessoas de família, nos vizinhos, a perguntar pelos meus pais. Entretanto, eu ando na vizinhança e venho a dar com o meu pai em frente a minha procura, sem saber por que razão é que eu saí. Disseram para ir a uma senhora, uma vidente, e ela começou a dizer que não podia passar cemitérios, não podia passar certas coisas, não era? E eu fui crescendo a infância, claro, não foi uma infância assim muito boa,
porque nós tínhamos dificuldades, eu era a mais velha e eu era muito atingida assim a certas coisas que não eram boas para mim. Casei, o marido não me dava mal viver, só que eu tinha muitos nervos, os meus nervos eram tão grandes que eu dava com a cabeça na parede, eu dava murros, sem nexo, sem ninguém me fazer mal. Andava em médicas, a médica fez de tudo por mim, ela fez de tudo, só que não dava resultado, porque eu tomava muita medicação para dormir e não conseguia mesmo dormir. O pouco que eu calhasse adormecer, eu entrava em pânico. Portanto, eu tinha pânico, porque eu dizia, eu vou morrer hoje, eu vou deixar o marido, eu vou deixar as minhas filhas, eu vou morrer. Houve uma ocasião que a médica que me disse, eu não sei mais o que lhe fazer, porque se você, vou lhe dar esta última medicação, se você não estiver melhor com esta medicação, eu vou pô-la para um psiquiatra. Conclusão, cheguei a ir a uma consulta de psiquiatria, só que a medicação fez-me muito mal. A medicação que me deram fez muito mal. Eu estava a entrar mesmo, a ficar mesmo maluca, não era? Se eu era perturbada, com este sei que era perturbação, então ainda estava a ficar pior. Uma vez, uma ocasião, a minha filha mais nova pegou-me no porta-moedas uma moeda e eu peguei numa faca para lhe cortar a mão. Foi a partir daí que a médica disse que eu não tinha mais solução, que ia me internar. Foi quando então eu liguei a televisão no meu trabalho e eu ouvi falar do centro de ajuda. E a partir daí, conforme eu ia ouvindo a palavra, eu ia praticando e então aí começou a transformar a minha vida, a me libertar, eu a sentir-me bem, não estar dependente da medicação. Foi no centro de ajuda que a minha maldição foi quebrada e hoje estou livre. A situação era tão difícil e tão drástica que nem os medicamentos ajudavam a acalmar, a tranquilizar. A Lucília estava fora de controle, ao ponto de pegar uma faca para cortar a mão da sua filha. Olha o ponto que essa mãe chegou. Uma mãe, na sua consciência, no seu santo juízo, como se costuma dizer, nunca faria uma coisa dessas. Só uma pessoa possuída por uma força maligna. Só uma pessoa oprimida, desesperada, angustiada, é que toma atitudes ou tem atitudes fora do comum, fora do normal. E assim tem sido você. Você é uma pessoa que há momentos que não se reconhece. Tanto você é uma pessoa calma, como chega ao ponto de agredir, chega ao ponto de prometer pancadaria, de prometer agressão. Você tanto é uma pessoa alegre, feliz, bem disposta, como de um momento para o outro você fica oprimido, deprimido, só quer ficar fechado num quarto, não quer viver, não quer falar com ninguém. Você sofre de dupla personalidade, tanto uma pessoa amorosa, carinhosa com a sua família, como desleixada, não quer saber de nada, não quer saber de ninguém. Outrora você cuida de si, outrora nem da sua higiene você cuida, porque você não tem motivos para viver, a sua vida não tem sentido. Chegou o momento de você se libertar, a exemplo da Lucília. Hoje, a vida dela é completamente diferente, porque ela foi livre de todo o mal que lhe atormentava. Hoje, é a limpeza do corpo, mais precisamente o coração. Esse descarrego que fazemos para arrancar tudo que é inveja, praga, maldição, bruxedo, para arrancar nervosismo, medo, o pânico, para arrancar essa doença que não é diagnosticada, para arrancar, tirar da sua vida o que você tem tentado tirar e não tem conseguido. 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3, 6 horas da tarde, como também às 8 horas da noite, no Cenáculo do Porto e em todos os centros de ajuda. Aqui na Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. Comigo está o senhor Joaquim. Seu Joaquim, como era a sua vida
antes de entrar no centro de ajuda? Era assim, a minha vida era muito perturbada. Tinha vícios de tabaco, tinha vícios de jogos, tinha vícios de bebidas alcoólicas. Eu ia para o café e vinha muito tarde para casa porque vinha bêbado, nem me entendia com a minha esposa, porque de bebidas alcoólicas eu chegava a casa perturbado e a minha esposa dava-se bem comigo e a jantava-se muito bem. Só que quando eu chegava à casa, assim com a bebida alcoólica, bêbado, não me entendia com ela. E então eu até uma altura veio-me à cabeça que eu ia de moto e tentei matar-me, mas isso não aconteceu. Então o senhor está dizendo que o senhor vivia bem com sua esposa quando estava são, ou seja, o senhor tinha uma dupla personalidade. Quando bebia era uma coisa e quando estava são era outra coisa. Não é isso que o senhor está falando? É sim, era mesmo isso. E isso trazia brigas, desentendimentos entre o casal. Fora essa parte do casal, do casamento, das brigas no casamento, quais eram os outros problemas que o vício trazia ao senhor? Era assim, os vícios era andar sempre perturbado, não me entendia, não sabia o que é que se passava comigo, pronto, andava perturbado mesmo. Financeiramente, o senhor era prejudicado também? Eu imagino que sim. Era muito prejudicado porque assim, a esposa às vezes pedia-me dinheiro e eu disse, olha, não tenho, então tu a recebeste? Eu assim, recebi, mas não tenho. Aguarda que depois eu vou ver se te arranjo. A onda não tinha porque eu gastava tudo na bebida e nos jogos. Era assim a minha vida. Viveu quantos anos desta forma, seu Joaquim? Eu vivi para aí uns 10 anos. Uns 10 anos depois de casado, mais ou menos 10 anos que eu vivi assim. E o senhor tem filhos? Tenho 3 filhos. Os filhos viam essas brigas? Como é que os filhos viam essa situação? Eles interferiam? Não, nessa altura só tinha um filho, que era uma filha mais velha. Ela era pequena, não dava para entender, mas assim tinha a minha sogra, tinha o meu sogro em minha casa, que vivíamos à parte. Eu vivia numa casa ao lado e ele vivia noutra casa. E ele via aquilo e até dizia à minha mulher para eu me deixar que não andava sempre naquela vida que não tinha resultado. Então foi assim que o senhor entrou no centro de ajuda, cheio de vícios, cheio de também problemas financeiros, pelo que o senhor falou. O senhor também disse que tinha essa vontade de morrer e por muitas vezes o senhor teve essa vontade ou esse desejo de morte? Não, só teve uma altura, uma vez. Só foi essa vez que eu vinha assim de moto sozinho e vou mandar para uma ribanceira abaixo e vou acabar com a minha vida, mas isso não aconteceu. Pronto. Agora sei que Deus já tinha algo para mim, porque já não me deixou que isso acontecesse. Eu digo isso, seu Joaquim, porque tem muitas pessoas agora que estão nos acompanhar que, além dos vícios, também tem esses problemas de desejo de suicídio e alguns casos tem pessoas que até fazem a sua tentativa. Mas conte, seu Joaquim, como está a sua vida hoje, depois do senhor ter chegado ao centro de ajuda? O senhor chegou desta forma, com a sua vida destruída. Hoje, como está a sua vida? Hoje a minha vida está um mar de rosas, está boa, porque assim, eu entreguei-me a Jesus e Jesus aceitou-me de braços abertos. Hoje não tenho vício de tabaco, não tenho vício de bebidas alcoólicas. Ao café não vou, só vou quando a minha esposa, vamos ao café, e eu vamos lá, mas entramos no café, tomamos qualquer coisa e saímos. Isso acabou. Esse processo de libertação, senhor Joaquim, durou quanto tempo mais ou menos? Do período que o senhor entrou no centro de ajuda até o senhor se ver totalmente liberto. Quanto tempo mais ou menos? Mais ou menos 2 meses. Sim, 2 meses que eu tentei, libertei-me. Então, em 2 meses, o senhor se livrou de tudo. E hoje o seu Joaquim é uma outra pessoa, tem a sua vida transformada e hoje é feliz. Hoje sou muito feliz com a minha esposa e os meus filhos. Aliás, tenho 3 filhos e eles todos... Olha, ainda agora quando saí de casa, eles ficaram lá em casa. Seu Joaquim, tem muitas pessoas agora que estão a nos acompanhar e está a viver essa mesma situação que o senhor viveu no passado, ou seja, o presente dela é exatamente o seu passado. Eu queria que o senhor
olhando para aquela câmera, dissesse qual o conselho que o senhor dá para esta pessoa que está a viver os mesmos problemas que o senhor viveu no passado? Sim, eu convido a vocês, todas as pessoas que estão a passar o que eu passei, que venham ao centro de ajuda, que Deus ajuda, Deus vai abençoar vocês. Venham à quarta e sexta e domingo, que vocês vão ver a diferença que eu vi também na minha vida. Então está aí a vida ou o caso verídico do senhor Joaquim. O mesmo pode acontecer com você. O que você tem que fazer é o mesmo que ele fez. Ele tomou uma atitude, ele chegou ao centro de ajuda. Ele venceu o preconceito, ele venceu o conceito, ele venceu a religiosidade, ele venceu tudo que fazia barreira. Hoje, com a sua vida transformada, a mesma coisa pode acontecer com você. Para quem sofre com insónias, azares, infortúnios sem explicação, tem visões, ouve vozes de pessoas que não estão presentes ou que morreram, sente-se vítima de inveja ou maldição? Às sextas-feiras, ao longo de todo o dia, empenhamos-nos em combater estes e outros problemas de origem espiritual. Procure-nos num centro de ajuda perto de si e veja com os seus próprios olhos o que podemos fazer para o ajudar a mudar a sua vida. Estamos abertos todo o dia para o ajudar e temos palestras especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Mais informações em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218 368 008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. O meu marido era toxicodependente e foram 27 anos de sofrimento. Criei 2 filhos sozinha, violência doméstica. O meu marido entrou no vício quando nós casámos. Eu casei com 19 anos e ele já era assim um homem do mundo, mas eu pensando casada que ele queria mudar. E então começou com drogas leves, os charros, e ele era muito de mulheres, para discotecas e álcool. Foi a partir daí que ele começou a perder noites. Eu tinha um filho pequenino ainda com 3 meses e então a luta começou aí. Era cocaína, era heroína, ele era um trapo. Eu estava magro, muito acabado. Ao fim de 10 anos continuava a meter-se no vício. Trabalhou sempre, mas o dinheiro era para o vício. Tinha um filho na altura que ele tinha 15 anos, disse-me a mim que se queria suicidar porque estava cansado da vida que estava a levar, que não havia saída. E eu, como mãe, ver aquela... Eu pior, mas eu não aceitei aquilo e disse que não. Nem penses, meu filho, tu és a minha salvação porque eu não conhecia mais nada. Porque sem ti, o que é que eu sou? Não sou nada. Tu é que me ajudas, tu é que me dás força, por isso não, meu filho, isso não. Eu procurava em qualquer sítio, em qualquer lugar, uma solução para o problema e nunca encontrei, a não ser no centro de ajuda, onde encontrei pessoas que me acolheram com um sorriso. Sempre tem força, tem coragem. Nós aqui ajudámos-nos uns aos outros, nós estávamos todos para o mesmo. Foi uma luta muito grande porque não é fácil. Porque quando nós começámos a ter a consciência daquilo que estamos a fazer, daquilo que descobrimos que nós somos gente, então a minha vida começou a mudar. Quando eu cheguei à igreja, eu também tinha muitos problemas de saúde, depressão, era muito magra, muito sofrida, muito revoltada. E então larguei tudo. Eu hoje não tomo um medicamento. Eu era hipertensa, eu era nervosa. Não, começou a haver paz no meu coração. A Fogueira Santa de Israel, para mim, foi tudo. Eu dei o meu tudo, mas dei aquilo que eu não podia dar. Mas eu confiei. Na Fogueira Santa que o meu marido se libertou. Hoje o meu marido estamos em lua de mel. O meu filho que não falava com o pai, a revolta era muito grande. Hoje dão-se muito bem e temos que confiar. Só confiar é que a gente consegue.
hoje está tudo bem, somos felizes. Como já tínhamos falado, estamos aqui com o Felipe. Felipe, que teve uma fase difícil na época da adolescência. E eu queria, Felipe, que você nos contasse agora com mais detalhes. Você disse que começou na igreja desde criança. Os seus pais já te levavam ao centro de ajuda. Mas de uma determinada fase da sua vida, na fase da adolescência, manifestou em você alguns problemas. Conte com detalhes o que foi exatamente que manifestou em você. Devido a certos problemas que eu tinha tanto em casa como na escola, vinha ter um nervosismo dentro de mim, que não me deixava ter paz, não me deixava ter sossego. Chegava à escola, não conseguia ter atenção. Chegava à casa, tinha constantes problemas com os meus pais, até com a minha irmã, e não conseguia fazer as coisas direitas, como as coisas deveriam ser feitas. Cheguei a estar também à custa desse nervosismo, cheguei a ter recaídas e a ter que estar internado no hospital à custa desse nervosismo. Fiz exames, diagnosticaram que tinha um problema no estômago devido a esse nervosismo também. Só que mesmo com os medicamentos, mesmo com as receitas, não é? Não conseguia melhorar, porque eu não tinha paz interior, eu não conseguia ter a calma necessária para recuperar. Então você não tinha, por causa dessa falta de equilíbrio, vamos dizer assim, via o nervosismo. E o nervosismo, ele trazia como consequência esse problema no estômago. Ou seja, era o efeito dominó. Era um problema trazendo outro. Mas, Felipe, isso levou quanto tempo, mais ou menos? Isso levou mais de um ano. Eu andava assim, mas exteriormente as pessoas olhavam para mim e não reparavam em nada. Porque esse problema eu guardava para mim. Tirando os meus pais, às vezes, quando eu tinha essas crises e explodia, mais ninguém sabia disso. Aparentemente eu era uma pessoa normal, que estava tudo bem, não se passava nada. Na escola, Felipe, nos estudos, isso te prejudicou em quê? Sim, prejudicou várias vezes na escola, porque não conseguia, os professores davam a matéria, eu não conseguia estar atento, não conseguia ouvir o que era dado. Chegava aos exames, eu tinha baixas notas também à custa disso, não é? Como eu não conseguia ter atenção nas aulas, por consequência chegava-se à altura dos exames e também não conseguia passar os exames. Tinha vários problemas com os meus colegas da escola e a minha situação era assim. Então, Felipe, há muitas pessoas assim, para ser mais específico, muitos adolescentes e jovens que vivem com esse nervosismo, e esse nervosismo tem trazido como consequência outros problemas. Você já estava indo ao centro de ajuda quando isso se manifestou. Mas quando foi que isso começou a mudar, Felipe? Começou a mudar quando eu comecei a levar a sério e a aplicar aquilo que era dito. Quando eu comecei a ter força também interiormente para conseguir mudar isso. Aí as coisas começaram a mudar. Quer dizer, você estava dentro do centro de ajuda e você afirmou agora que você não levava as coisas a sério. Mas você passou a levar a sério e viu a manifestação do Criador na sua vida. Como que é o Felipe hoje, depois de tudo isso, depois de ter passado por esse processo, quando passou também a prestar atenção e aplicar os ensinamentos que eram dados lá no centro de ajuda? Hoje o Felipe, quem é? Eu hoje sou uma pessoa diferente, sou transformada, já não me enervo como me enervava antigamente, não tenho esses problemas, o problema do estômago desapareceu, escola, passei todos os anos sem problema nenhum, a minha família também está tranquilo, não tem problema nenhum, sinto-me bem, sinto diferente. Hoje equilibrado, com a sua vida transformada, é isso que muitos jovens, Felipe, precisam, de equilíbrio, porque vivem assim, nervosos, desequilibrados e por causa disso têm trazido problemas para dentro da casa e tem feito com que os pais venham a sofrer com isso. Mas, Felipe, eu queria que você aconselhasse a esta pessoa, a este
adolescente, a este jovem que está vivendo o que você viveu no passado. Qual seria o seu conselho para esta pessoa? Aconselho as pessoas a levarem a sério o que é dito, a não desistirem, seja por consequência for, seja qual for o problema, a não desistirem, porque lá mais à frente vão achar a solução, que é Deus. Está aí o caso verídico do Felipe, hoje com uma vida transformada, mas viveu uma fase muito complicada na sua vida. Você também pode ter a sua vida mudada. Você também pode ter a sua vida transformada. Só depende de você. O que você precisa é dar o passo. Fazer o que o Felipe fez, levar a sério e tomar a atitude que tem que ser tomada, para que você possa também ver a manifestação do Criador. Hoje o Felipe, ele é mais um caso verídico que comprova que o trabalho do centro de ajuda tem uma eficácia. A sua vida também mudará. Você só precisa dar o passo de fé. Desde bebê eu sofria muito com problemas espirituais. Tinha muitas doenças, estava sempre internada, sempre com problemas da garganta. E a minha mãe, qualquer coisa, pegava na minha roupa, automaticamente ia à bruxa. E eu cada vez ficava pior. Fui crescendo sempre assim. Madrugada eu acordei e olhei e vi aquele homem muito alto, encostado ao meu guarda-vestidos. Mas assustei-me, de verdade, muito. Tive muito medo disso. Tinha o meu filho que começou a ficar como um bicho. E ele não sabia as horas. E ele embrulhava papel higiênico nos pés e ele fugia-me. Fez todos os exames possíveis e imaginários que possa pensar. E o meu filho não tinha nada. A minha vida sentimental era um desastre. Era um desastre. Era violência doméstica. E contei a uma colega minha de trabalho. E ela falou-me do centro de ajuda. Hoje tenho saúde. O meu filho hoje está bom, graças a Deus. Passou, tirou um curso de computadores. Tenho-me lá feliz. A partir da altura em que eu entrei no centro de ajuda, a maldição foi quebrada, a bruxarias, inveja, tudo foi quebrado. Desde muito cedo eu ouvia vozes, ouvia chamar o meu nome. Quando olhava não via ninguém. Sentia sempre uma presença, era como se fosse sempre alguém colado a mim. Eu sentia sempre muito medo, não conseguia estar sozinha e provocava-me também tristeza. Eu tinha uma tristeza profunda que não sabia exatamente o que é que era. Eu tinha vários amigos, à partida trabalhava, comecei a trabalhar cedo, já ganhava bastante dinheiro. Já desde cedo era das técnicas de turismo mais novas a ganhar tão bem. E então aparentemente eu tinha tudo, mas aquelas presenças e aquela tristeza não me deixavam ser completamente feliz. Eu não conseguia dormir uma noite inteira, tranquila. Eu dormia, não tinha insónias, não tinha esses problemas, mas era uma noite sempre muito agitada. Não tinha paz, eu acordava cansada todos os dias. A minha família tínhamos sempre brigas, sempre discussões. Na vida sentimental também não resultou, porque eu descobri que ele tinha vício de droga, uma série de problemas. Daí eu afastei-me. Portanto, já quando me afastei já estava grávida e fiquei ainda mais triste, com mais tristeza. Eu passei por esse sofrimento até aos 20 anos. Quando cheguei ao centro de ajuda estava grávida no final do tempo, tive complicações no parto, fui parar aos cuidados intensivos, o meu filho foi reanimado. A minha vizinha levou-me a mim e a minha família ao centro de ajuda. Hoje eu sou completamente transformada, sou feliz, tenho alegria, não ouço vozes, nem tenho visão de vultos e tenho a minha vida restaurada. Hoje temos saúde, tanto eu como o meu filho. Ele é um menino bastante inteligente, bastante saudável, uma criança bastante ativa. Ao participar das reuniões do Centro de Ajuda, a maldição que estava na minha vida foi quebrada. Chamo-me Maria de Lourdes Silva, moro em Carnide. Tive graves problemas de saúde. Comecei por operações aos 19 anos. Só operações foram 4, febre reumática aguda, foi vários problemas de coluna, foi bronquite asmática. Mas mesmo em último grau, que eu dava com a cabeça nas paredes, eu nem o oxigênio
recebia quando ia à Santa Maria. Depois foram os peitos, tive que tirar líquido por 2 ou 3 vezes dos 2. A última foram hemorragias, depois de vários internamentos, veio-me um cancro na barriga, um tumor, através de hemorragias, tive que ser operada. Passado 4 meses, foi na cabeça. Neste intervalo tinha havido a morte do meu marido. Neste intervalo fizeram bruxaria no meu quintal, um boneco todo cheio de alfinetes, todo. Entretanto, houve uma pessoa que me convidou, minha amiga, para vir ao centro de ajuda. Depois que eu entrei no centro de ajuda, é que tudo isto mudou. Nunca mais senti nada, nunca mais tive nada destes problemas, nada. Através do que eu ouvia e do que eu via, eu consegui me libertar. E hoje sou uma mulher feliz, tenho saúde, tenho paz de espírito, há paz na minha casa e hoje tenho uma vida livre. Foi no centro de ajuda que a minha maldição foi quebrada. Nesse momento, eu já tenho mais nomes de pessoas que contactaram a nossa linha Amigo 24 Horas. Como foi o caso do Carlos de Viseu. Ele sente-se muito triste, pois não consegue alcançar os seus objetivos e, por isso, ele sente-se desanimado e abatido. A Esmeralda, de Vila Franca, é muito nervosa, sente-se triste por ter 30 anos e não conseguir arranjar ou manter um relacionamento estável. E a Carla de Leiria tem vício do tabaco. O mesmo está a lhe causar graves problemas de saúde, porém ela não consegue deixar de fumar. E é por isso que nessa sexta-feira nós iremos fazer um trabalho bem forte de libertação. É uma limpeza espiritual para você que quer se ver livre das invejas, dos vícios, dos traumas, dos vultos que você vê, das vozes que você ouve pela madrugada, da insônia que você tem, você não consegue dormir à noite, você tem pesadelos e você gostava de se libertar, você gostava de se ver livre desses problemas espirituais. Você só pode se ver livre através da libertação espiritual e só pode alcançar ela através do poder de Deus. Então, venha nessa sexta-feira ao Centro de Ajuda mais perto de si. Se você não sabe a morada do Centro de Ajuda mais perto de si, você pode contactar a nossa linha Amigo 24 Horas, que é o 21-836-8008. E ali você pode obter todas as informações. E como no início do programa, eu tinha ressaltado alguns pontos que você não pode cometer, alguns erros, você que irá vir ao Centro de Ajuda pela primeira vez. E eu falei na outra parte do primeiro, que é não ir embora sem antes falar com o pastor, a esposa, o obreiro. E nesse momento, todos eles são muito importantes, mas nesse momento eu gostava de ressaltar o quinto passo que você não pode cometer, o quinto erro, digamos assim, que é de sair do Centro de Ajuda com dúvidas acerca do que quer que seja, que tenha sido proposto na reunião. Então, esse quinto passo também ele é muito importante e se encaixa perfeitamente com o primeiro. Se você, durante a reunião, a palestra, você teve alguma dúvida, surgiu algum ponto de interrogação na sua cabeça, então é fundamental você procurar o pastor ou a esposa ou um obreiro, que são pessoas que são preparadas para lhe dar essa orientação. Então, não saia do Centro de Ajuda sem falar com um conselheiro que com certeza vai te aconselhar da maneira devida. E se você colocar em prática aquilo que lhe foi aconselhado e que foi dito na reunião, você obterá os resultados que você tanto precisa. Colocar em prática o que aprendemos no Centro de Ajuda é ter atitudes diferentes diante das adversidades da vida. E essas atitudes diferentes vão trazer também resultados diferentes para si e para os seus. Por isso, em vez de você ficar em casa reclamando, buscando culpados ou desculpas para os seus fracassos, em vez de você ficar chorando, lamentando-se e até mesmo buscando nos outros o que tais pessoas não podem fazer por si, hoje mesmo, desloque-se ao Centro de Ajuda mais próximo da sua casa,
busque essa libertação das forças negativas e encontre o caminho certo, que percorrido vai levar você à felicidade. Na nossa sede internacional em Lisboa, você pode participar desse descarrego com as águas da Terra Santa para a limpeza do corpo, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, no bairro das Amendoeiras, em Lisboa. Eu estarei no Cenáculo do Porto, o Alex estará em Gaia. Mas enfim, não importa o centro de ajuda onde você vai. O que importa é que você venha até um dos meus colegas ou até mim. Receba a oração por imposição de mãos, o descarrego, e você verá que não sairá da mesma forma. Qualquer informação que você precise, você pode ligar ao 218-36-8008, é a nossa central de atendimento amigo 24 horas, ou você pode visitar a nossa página web centrodeajuda.pt. Tiveram problemas em que área? É assim, bispo, quando nós chegamos no centro de ajuda, nós estivemos no fundo do poço, né? Uhum. Eu conheci ele e nós estávamos pouco tempo juntos, nós chegamos juntos. Ok. Antes de conhecer ele, eu era garota de programa, eu morava na Espanha, né? E eu vivia na vida da noite, né? Desde criança, eu fui abusada sexualmente, com 3 anos, né? E depois, quando eu vim me tornar adolescente, jovem, eu cresci uma jovem muito revoltada, né? Então, eu muito jovem comecei... Revoltada e traumatizada. Exatamente, revoltada e traumatizada. Eu comecei a fumar muito cedo, com 14 anos eu comecei a fumar, né? E isso vem afetando a minha área, né? A minha educação, as outras áreas da sua vida. As outras áreas da minha vida, a vida profissional, né? Então, desde muito jovem, eu comecei a trabalhar no campo. Eu trabalhei, com 16 anos, eu já trabalhei numa fábrica de sapatos, né? E então... eu trabalhava muito, porém não dava nada para mim, porque eu tinha que ajudar em casa. Nós não tínhamos condições econômicas para poder ter uma vida estável, não é? Sim. Então, eu nunca ficava para mim nada. Então, naquele momento, de desespero, de revolta, de angústia. Exatamente. Eu vi uma solução. E aquilo lá, aparentemente, para mim era uma solução, só que aquilo lá também era um engano. Claro. Porque foi naquele momento quando eu entrei na vida da noite, né? Sim. Então, aí eu comecei a viver uma vida de noite, né? E só lhe trouxe decepção, amargura, abusos, exatamente, humilhações, porque por onde eu ia vista como uma mulher de noite, né? Então, essa vida de noite não lhe trouxe nenhuma realização? Não, bispo, muito pelo contrário, né? Me levou para o mundo dos vícios, né? Eu comecei a ouvir vozes, né? Eu tive problemas espirituais muito graves. Eu via vozes me falando, me mandando subir nos lugares altos, né? E se lançar e tentar o suicídio. Exatamente. E eu cheguei a tentar até o suicídio, né? Mas não deu certo. Graças a Deus. Também na minha vida sentimental eu carregava muita frustração, né? Eu era uma mulher traída, né? Era uma mulher abusada, desrespeitada, né? Eu até tinha relação sentimental, mas nunca dava certo. Sempre era traída. Até que chegou na igreja. Até que cheguei no centro de ajuda. E chegaram juntos. E passaram por um processo de libertação? Sim. Fale então agora, por favor, você. Pronto, nós chegamos juntos, né? A gente sempre conversa sobre as coisas de Deus e realmente é impossível. Hoje se a gente não tivesse conhecido o centro de ajuda, não estaríamos mais juntos. Nem juntos ou talvez nem vivos. Nem vivos, exatamente, não é? Devido também, enfim, às drogas, os vícios, né? Tudo aquelas coisas. Se juntou tudo. Exato, era uma bomba, tanto eu como ela. Não é? Que tipos de vícios você tinha, por exemplo? Eu já fumei muita maconha, não é? Sim. Enfim, o vício mesmo, quando eu não conseguia me livrar, era da maconha. Mas já experimentei outras drogas e tal, não era feliz sentimentalmente, ficava com mulheres, mas enfim, não era feliz, né? Passou por um processo de libertação. Onde é que entra o sacrifício para Deus?
pronto, o sacrifício para Deus entra na vida diária, não é? Aqui no altar também, enfim. Mas deu início na campanha de Israel? Foi na campanha de Israel que, enfim, quando a gente chegou, já chegamos na altura da campanha, não é? E não ficaram assustados com o sacrifício? Eu, no primeiro momento, não fiquei um pouco irrelevante, né? E ela tomou atitude, foi, não é? Você já sabia o que era uma vida de sacrifícios, né? Então pensou, se eu já sacrificava para mim, por que eu não vou sacrificar para Deus? Claro, mas depois, no final, eu acabei ouvindo, né? E decidi, não é? Partir para o altar. E é onde temos tido resultados, não é? Com muita guerra, mas com muitas vitórias também, não é? Quais são as vitórias? Por exemplo, nosso casamento. Estão libertos? Libertos, né? Já não há mais vícios? Não. Traumas? Não. Você falou do seu passado como se não tivesse acontecido. Não, bispo, é assim, para mim falar hoje do meu passado faz parte da minha vida, porque aquilo lá é para glorificar hoje a Deus. É isso mesmo. Porque hoje eu sou uma outra mulher. Pois sim. É isso mesmo. E se eu não falar, eu deixasse de fazer aquilo porque Deus me escolheu. Deus me escolheu e me colocou aqui para eu ajudar outras pessoas com o meu testemunho. Parabéns. Eu fui ajudada também. Dê um forte aplauso, forte, não é? Você está vendo? Quando chegou a campanha de Israel, eu lembro que o pastor começou a falar e começaram a passar os testemunhos. Aí quando eu olhei para os testemunhos, eu falei assim, não, eu quero isso na minha vida. Porque a minha vida, eu não tenho nada perder. Ou eu morro, ou Deus me tira dessa vida, porque a minha vida já era uma desgraça, né? Sim. Então é assim, eu parti para o altar, porque a minha vida o meu sonho era ter uma vida de tranquilidade, né? Sim. Ter paz, deitar em paz e acordar em paz. Ter um esposo. Ter uma família. Pessoa. Exatamente, uma pessoa que me respeita, uma pessoa que me ama, que me aceita, não é? E foi aí que entrou a campanha de Israel. Teve que gerar o sacrifício. Eu era desempregada naquela altura, bispo. Quer dizer, você saiu desta vida e ficou desempregada. Fiquei desempregada, ainda mais por quê? Porque quando a gente está nesse mundo da noite, a gente tem problemas espirituais, a gente tenta resolver os problemas espirituais e recorremos aos lugares errados. Sim. Porque eu recorri também os centros de macumba, não é? De feitiçaria. E aí, aparentemente, eles me ajudavam, só que a situação piorava. Então, não adiantava nada. E o dinheiro, eles levavam tudo. Como é que você gerou o sacrifício? Foi assim, bispo. Ele, na altura, tinha umas mochilas em casa que ele queria vender e não conseguia. Aí eu perguntei, olha, você não se importa deixar eu vender essas mochilas? Aí eu falei, mas esse dinheiro não vai ser para nós. Eu vou colocar esse dinheiro no altar. Aí ele falou, não, então, você quer fazer isso mesmo? Eu falei, sim. Aí eu fui vendi na feira as mochilas, bispo. Depois eu olhei para aquilo lá, eu coloquei dentro do envelope e eu falei, não, isso aqui não adianta, isso daqui não vai resolver porque isso daqui é água. Aí eu peguei, eu vi meu computador, meu telemóvel celular. Eu tinha uma joia que minha irmã me deu de presente, ela é joieira, ela fez, era de ouro puro, um colar feito só para mim, único. Eu peguei aquele colar e falei, não... E que tinha um valor sentimental, além de econômico. Tinha um valor sentimental. Eu peguei, eu coloquei dentro do envelope. Ele não lhe criticou não por isso? Vendeu o computador, vendeu o telemóvel, agora vai vender essa peça de ouro? Ele pegou ele logo quando eu falei do computador e do celular, ele falou, não, você tá maluca, você vai fazer isso, você vai colocar tudo, vai dar tudo para a igreja. Aí eu falei, não, eu não vou dar para a igreja, eu vou dar para Deus. O máximo que pode acontecer é nada. Depois eu conquisto, eu compro de novo, não tem problema. Aí ele falou, então é isso que você quer fazer? Isso, então tudo bem. Então já que você vai vender, vou vender também. Aí ele também partiu para o sacrifício dele. Não se arrepende de ter se deixado influenciar pela fé, não pela esposa, mas pela fé de lutar e sacrificar para Deus? Não arrependo. Não arrependo porque estamos casados, não é? De empregado, hoje eu sou corretor de imóveis, não é? Enfim, as coisas estão acontecendo, não é? Queria eu que fosse mágica, mas não é mágica, tem que lutar, tem que sacrificar, não é? Mas estão acontecendo. Tudo ao seu tempo. Hoje realizado sentimentalmente, saúde, tem vida, trabalho, não falta nada. É isso mesmo, exatamente. Tudo? Tem tudo, bispo, e mais uma. Nós sempre fazemos o seguinte, nós ficamos com menos e damos sempre mais para Deus. Sim. Mas sabe por quê? Porque eu vou nesse templo, eu vou dar do meu testemunho da extraordinário honra e glória do Senhor Jesus. Eu creio. Nos veremos lá. Deus é contigo. Aproveitaram a sua oportunidade.
sacrificaram no altar do Deus vivo o poder do Criador, abrangeu a sua vida de tal forma, ou abrangeu suas vidas de tal forma, que foram libertos dos vícios, casaram. Hoje são pessoas completamente diferentes, transformadas, realizadas. Muitos agora estão olhando a esse testemunho, a esse casal e dizendo: quem me dera ser igual a eles. Quem me dera fosse verdade tudo isso na minha vida, no meu casamento. E por que não pode ser? Eu pergunto, o que esse casal tem diferente de si? O que eu tenho de diferente de si? Em caso, eu estou falando em forma humana. Somos humanos, temos as mesmas capacidades, ou estamos sujeitos aos mesmos limites, mas uns creem no poder do sacrifício e outros ainda não tomaram a decisão de crer e sacrificar. Eu creio que você não vai ficar parado mediante essa proposta. Dia 14 de dezembro, todos teremos a oportunidade de subir no monte da decisão, o monte do centro de ajuda, o altar, e ali sacrificar ao Deus vivo, realizando os nossos sonhos, como também resolvendo problemas considerados impossíveis. Não perca, vá a um do centro de ajuda mais próximo da sua casa e participe, faça o seu sacrifício e veja na sua vida o que este casal hoje não só vê, mas desfruta. Vamos agora à trofa. O Geraldo está preparado com a sua convidada, a Suzana, ela que vai compartilhar conosco o seu caso verídico. Por favor, Geraldo, fique à vontade. Muito bem, estou aqui no centro de ajuda, aqui no altar da trofa. Estou aqui com a Suzana, que vai relatar a sua vida, como ela era antes de chegar ao centro de ajuda. Então conta pra gente um pouco, Suzana. Bom, quando cheguei ao centro de ajuda era uma jovem completamente destruída, sem até motivo para viver. Era muito angustiada, muito triste, tinha vários problemas de saúde. Devido ao ambiente familiar, de violência doméstica, de maus tratos, existia uma revolta muito grande em mim, em que fazia com que eu pensasse que não valia a pena seguir a vida, não tinha sentido. E diante desses problemas, como que era o seu convívio em casa, diante da sociedade, no colégio? Como que você vivia por ser uma jovem? Então, você enfrentava também problemas com as pessoas no lado de fora de casa? Eu me fechava muito. Refugiava-me no desenho, na escrita, me fechava. E não dormia de noite. Quando o sono chegava era a hora que eu tinha que já sair para trabalhar e fui-me cada vez isolando. Quer dizer, eu falava muito, mas falava dentro de mim, aquela revolta dentro de mim. E depois quando, por exemplo, em termos de família e assim havia algum confronto, eu me revoltava. Você então, diante desses problemas familiares, esses complexos que você tinha, como que você então conseguiu superar esses problemas que você encontrou? Bom, a minha mãe teve um convite para vir ao centro de ajuda e confesso que eu fui das pessoas mais difíceis de aceitar, mas arrisquei, fui e não foi de um momento para o outro, mas com o tempo o meu jeito de pensar, de agir, de falar, tudo ele foi mudado e comecei a ver a diferença em mim, passei a dormir, os problemas de saúde foram desaparecendo, aquela angústia, aquela dor que eu sentia dentro de mim, aquela revolta, desapareceu. Tudo não foi de um momento para o outro, mas tudo foi acontecendo. Então, através das reuniões, através dos ensinamentos práticos, inteligentes do centro de ajuda, você colocando em prática, você conseguiu superar esses problemas? Sim, e isso foi só o início da aprendizagem para outros desafios que foram acontecendo ao longo da vida, em que com a prática da fé, dos ensinamentos, fui sempre superando cada vez barreiras maiores, coisas que foram passando na minha vida e que hoje estou aqui. Então hoje você é grata ao trabalho do centro de ajuda e você hoje é feliz? Sem dúvida, sem dúvida. Qual o conselho que você dá para essa pessoa que nos acompanha agora e também enfrenta problemas em casa, violência doméstica, angustiada, depressiva, com doenças, enfim, qual o conselho que você dá para ela?
um conselho que eu dou é que procure o centro de ajuda mais próximo. Assim como eu encontrei uma mão amiga, um braço estendido, um ouvido para me ouvir e me entender, você vai encontrar também. E não custa nada, arrisque também, como eu arrisquei, e tenho a certeza, assim como Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua. Tá então mais um depoimento de uma pessoa que teve a sua vida transformada através do trabalho inteligente, prático, que é realizado no Centro de Ajuda. E nesse domingo nós estaremos aqui em Trofa, na Rua Infante Dom Henrique, número 471, bem ao lado da IDP. Estaremos às 7h30 da manhã e na reunião principal do dia, às 9h30 da manhã, também levando as pessoas a alcançar essa paz, essa transformação total de vida. Então você que mora aqui na Trofa, ou nas freguesias, nos bairros próximos, você é o meu convidado todo especial. Este domingo será o segundo domingo da criação, o segundo dia. Deus criou o universo em 6 dias. Olhe para a sua vida. Por favor, olhe para o seu casamento, para as suas finanças, para a sua saúde, o seu corpo. Olhe para o seu namoro, o seu noivado, seu filho, seu marido, sua esposa. O que está faltando? O que Deus ainda não criou na sua vida? Ah, Felipe, Ele ainda não criou isto. Ele ainda não criou aquilo. Ele ainda não mudou a minha família. Ele ainda não me curou dessa doença que eu carrego. Ainda não foram abertos os caminhos para que esse fim de ano seja produtivo, seja um fim de ano em que eu suba economicamente e venha terminar de uma forma estável, terminar bem e começar bem. Se Ele ainda não criou o que Ele tem poder para criar, é porque você ainda não fez o que só você pode fazer. Ah, mas Filipe, a minha mãe, ela pediu por mim, o meu pai pediu por mim. Agora é assim? Agora eu mando os outros fazer o meu trabalho? Não está certo, não é justo. Não é justo. Quem não planta, não colhe. Se você quer que Deus crie na sua vida o que ainda não foi criado, busque então esse Criador. Porque enquanto você ficar na sua casa, não vai ser criado nada. Essa é a verdade, goste você ou não, enquanto você ficar sentado no sofá, nada será feito. É isso que o agricultor faz. O agricultor fica em casa, sentado no sofá e manda, desculpa a expressão, os bois ou as vacas arar a terra? É isso? Não. Ele vai trabalhar, ele vai arar a terra, ele vai plantar a sua semente, ele vai regar e ao seu devido tempo, essa semente dá o seu fruto. Desculpe repetir, mas se você quer que Deus crie na sua vida o que só Ele pode criar, faça o que só você pode fazer. Domingo, 7h30 da manhã, 9h30 da manhã e 3 horas da tarde. E neste domingo, nós estaremos fazendo a unção da proteção na sua família, em você, nas suas crianças. Traga os seus filhos, os seus netos, traga os seus familiares. Vamos terminar este ano bem. Vamos começar este último mês do ano bem, protegidos, guardados. Tanto você como eu, nós sabemos que o número de acidentes tem aumentado. Hoje nós assistimos, o telejornal é desgraça atrás da desgraça. Vamos proteger-nos e proteger a nossa família para que o nosso fim de ano seja espetacular. E o começo de 2015 ainda muito melhor. Todos vão receber a unção da proteção, principalmente as crianças. Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto, é em frente ao quartel militar da Constituição. 7h30 da manhã, 9h30 da manhã e 3 horas da tarde.